não vai explodir, tá? Tá gravando. Isso. Aí você vai clicar em apresentar aqui embaixo. Aí. Apresentação de slides. Isso. Aí. Aí, pronto. Agora tá ótimo. 1 minuto para começar. Você está com uma meu ótima Deus. assistente aí, viu? Tô. Ela é super. Só que assim, é voluntária, não vai ganhar salário, não. Ela me pediu chocolate de presente. Aí eu dei chocolate para ela hoje cedo. Falei, ó, tá aí, você fica aqui com chocolate, já tá pago, ó, o serviço. Ô, Isabela, a gente começa com você fazendo a apresentação, né? Isso. Aí, o que você gostaria que eu falasse a seu respeito? Como é que é? Eu posso deixar para você se apresentar, né? Pode, mas você apresenta o seminário, o O evento. evento. Deu 3 horas. Para poder começar a aceitar. Você é professor no CDTN, Márcio? Não, na segunda tela tem. Ah, você conta. Aí eu posso falar. Ah, então tá ótimo. Então, Ok. pode começar a aceitar o pessoal. Bárbara, pode voltar para a primeira tela, Márcio? Ai, meu Deus. Menina boba. Vou aceitar, hein? Todo mundo pronto. Aceitei, é que nervoso. Pronto. O pessoal tá entrando. Boa tarde a todos, gente. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal poder entrar. Tá bom? Vocês me ouvem bem? Podem responder no chat aí, se vocês quiserem. Ah, o Caio já respondeu. Mas, Caio, tudo bem? Caio, tudo bem também, meu colega. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar. Já entrou mais gente. Podemos, né? A gente começa, o pessoal vai entrando. Então, gente, boa tarde mais uma vez. Isabela, vamos esperar mais um pouco? Vamos. Vamos esperar mais um pouco. Podemos esperar mais um pouco. Tá certo, vamos esperar. Aqui a Bárbara está entrando, o pessoal está entrando. Então, nós estamos aguardando um pouquinho para ninguém ficar perdido, todo mundo acompanhar desde o início a apresentação. A Marina também deu boa tarde para nós. Boa tarde, Marina, tudo bem? Então, gente, vocês fiquem atentos ao chat. Nós também vamos passar alguns links para vocês poderem acessar depois da apresentação. Então, é bom que todo mundo já esteja aí no chat dando boa tarde para todo mundo animado. Vamos até às 3h05, esperar mais um pouquinho, Márcio? Você acha que a gente espera mais um pouquinho? Eu acho que pode começar. Podemos. Então, à medida que o pessoal for entrando, a Bárbara vai liberando para eles poderem entrar. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Isabela. Eu sou doutoranda do Departamento de Engenharia Nuclear da UFMG.
E hoje nós vamos trabalhar aqui nessa dinâmica da palestra sobre o que o CDTN tem feito para ajudar, né, no combate ao enfrentamento relativo ao Covid-19. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do CDTN, sobre a trajetória do Márcio, e vamos falar também quais têm sido as técnicas, iniciativas, e por meio de quais métodos que o CDTN tem auxiliado nesse momento tão importante que é o combate a uma pandemia, né? Acho que a maioria de nós aí, o pessoal deve ser mais ou menos da minha idade, a gente não viveu, né, uma pandemia assim. Eu quando teve a H1N1, eu estava na escola, eu era pequena ainda, então eu mal me lembro. Então essa acho que é quase que a minha primeira pandemia. Sinceramente, espero que seja a última, porque estou achando péssimo. Então, nós vamos aí com o Dr. Márcio Tadeu, pesquisador do CDTN. Ele pode fazer as honras de se apresentar. O nosso evento está dentro da Semana da Ciência Nuclear, que é promovido pela ABEM, que é a Agência Brasileira de Energia Nuclear. No finalzinho, eu vou deixar o site do resto da programação. Então, às vezes, alguém caiu aqui de paraquedas nessa palestra, tem interesse em outros eventos da Semana da Ciência Nuclear. São eventos bastante diversificados. A gente tem desde um professor que vai jogar Minecraft, que ele montou uma piscina da radiação e montou um laboratório de radioterapia no Minecraft, até esse tipo de palestra um pouco mais séria. E eu gostaria de convidar todos que estão aqui para um evento que vai ser promovido pelo WIN, que é o Women Nuclear Brasil, que eu também faço parte, que é o Show da Radiação. Nós vamos fazer na sexta-feira, vai ser bastante tranquilo, bem interativo, nós vamos conversar bastante, dar bastante risada, vamos falar um pouquinho sobre as aplicações das radiações, vai ser interativo, vai ser bem legal, vai ser com alunos do ensino médio, só que quem estiver participando também vai ter a oportunidade de responder as perguntas. Então, vamos para esse evento de hoje, já aguardando os próximos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todas e a todos. Com muita honra mesmo que eu atendi o convite da ABEM para poder fazer essa apresentação. Eu espero que ela seja com informações úteis, importantes para todos aqueles que são interessados, estudantes, interessados não na energia nuclear em si, mas interessados no conhecimento. Isso é muito importante. Então, essa Semana de Ciência e Tecnologia Nuclear chama a atenção que ela fala celebração dos benefícios que a ciência e tecnologia nuclear trazem para o Brasil. Então, a apresentação está feita em função do convite para que possa falar sobre a ação do CDTN no enfrentamento à Covid, mas tem alguns vídeos no final que vai mostrar sobre os benefícios que a ciência e tecnologia nuclear trazem, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, eu fico muito satisfeito, inclusive, com o ciceroneamento da Isabela, da Profissão Nuclear. Eu acho esse nome muito sugestivo e muito bonito. É o grupo de Profissão Nuclear, são alunos de pós-graduação na área de engenharia nuclear, e escolheram um nome muito sugestivo. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre técnicas nucleares no apoio ao enfrentamento à Covid-19 no CDTN. Meu nome é Márcio Tadeu Pereira. Eu estou lotado no Serviço de Radiofármacos e Radiações e também com ação muito próxima no laboratório de irradiação gama. A coisa começou com a declaração do estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020. Eu já li um artigo dizendo que de um pesquisador dizendo que essa pandemia deixou o mundo doido, deixou o mundo de cabeça para baixo, deixou todo mundo assustado. Mas para o enfrentamento da Covid, o CDTN adotou de imediato a adoção do trabalho em regime remoto para fazer o distanciamento social, e para que isso pudesse transcorrer bem, houve a implantação de um comitê de crise
que definiu atividades essenciais para que o CDTN não parasse de vez. Dentre as atividades essenciais definidas, estava a operação do laboratório de radiação gama para fazer irradiações gama, para esterilizações de materiais hospitalares, muito importante no atendimento à pandemia, não podia parar as irradiações de bolsas de hemoderivados, eu vou falar mais à frente sobre isso, a produção de radiofármacos era muito importante, então essas atividades estavam classificadas como atividades essenciais, e eu coloquei com outras letras aí algumas atividades que estavam praticamente em estado de sobreaviso. Medicina do trabalho, radioproteção, recolhimento de rejeitos radioativos, produção de máscaras faciais. Então, foram definidas essas atividades essenciais. O CDTN, ele elaborou um plano de contingência diante da pandemia da doença causada pelo SARS-CoV-2. Isso, para ser adotado dentro do CDTN, foi feito baseado em diretrizes dos órgãos de saúde. E, dentro das atividades essenciais, deixa eu falar um pouco sobre a produção de radiofármacos. A equipe de produção de FDG foi reduzida ao mínimo praticável, então eram apenas 7 pessoas. E para que vocês tenham uma ideia do que é essa pandemia, como é que ela pode afetar a gente, eram 7 pessoas e no final de abril, das 7 pessoas, 3 totalmente assintomáticas, uma delas, por prudência, procurou o serviço médico que o encaminhou para a testagem e ele testou positivo, completamente assintomático. Então, toda a equipe foi submetida à testagem, né? E desses, mais 2 apresentaram sorológico positivo. Então, e 2 pessoas tiveram um contato mais próximo com um dos contaminados. Então, para uma equipe de 7 pessoas, 5 estavam contaminadas e tiveram que entrar em regime de quarentena, a equipe estava só com 2, mas nós não podíamos parar de produzir radiofármacos. Então, nós fizemos emergencialmente uma equipe B. Essa equipe B foi formada com pessoal que estava em regime de trabalho remoto, pessoas acima de 60 anos, e eles praticamente voluntariamente voltaram a trabalhar para não parar a produção. Então, o importante é o seguinte, que como isso aconteceu próximo do dia 1º de maio, que era um feriado, era uma sexta-feira, e atendendo uma diretriz do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, que indicava um afastamento de 5 dias, então, na verdade, nós ficamos apenas 2 dias sem produzir radiofármacos por causa daquela fase de teste. Importante também que nós avisamos a todas as clínicas, nós notificamos as clínicas do que realmente aconteceu e notificamos a clínica também para que eles cuidassem dos motoristas que faziam o transporte do radiofármaco. Então, a produção do FDG se manteve ativa, atendendo clínicas de medicina nuclear em Belo Horizonte e em Montes Claros. E também foi estendido esse atendimento até São Luís do Maranhão, que por causa da pandemia, por causa dos problemas de aeroportos e de aviões, estava sem suprimento. Nós tivemos, nesse momento aí de acertar com o Maranhão, o apoio da administração central da CENEM no Rio, que também nos ajudou bastante para que a gente pudesse trabalhar encontrar uma agenda que fosse compatível para poder mandar por avião. Então, para vocês terem uma ideia, o radiofármaco tem que sair do CDTN às 8 horas, então o pessoal começa a trabalhar às 6, em 2 horas eles têm que fazer a transmutação
do oxigênio 18 em flúor 18 e fazer a síntese do FDG, fazer o fracionamento o fracionamento das doses, fazer o invase e fazer o despacho. É 2 horas para fazer isso tudo. E como é que esse pessoal trabalhou? É que durante a vigência do isolamento social, o número de pacientes atendidos, ele hoje chega a aproximadamente 3.200 pessoas. A equipe de produção de radiofármacos trabalhou de forma muito eficaz. Outra atividade essencial foi a irradiação de bolsas de hemoderivados. Para que a gente irradia hemoderivados? Eu pego a figura do Chacrinha, porque o Chacrinha tinha um velho bordão que ele falava: quem não se comunica, se trumbica. Então, na verdade, o que nós fazemos, a medicina, quando usa o sangue irradiado, ele busca a inibição de leucócitos. Os leucócitos, eles agem através de moléculas de sinalização. Então, essas moléculas é que vão comunicar ao sistema imunológico a ocorrência de algum patógeno. Então, nós queremos inibir a resposta imunológica. E essa inibição, ela ocorre principalmente pela inibição de uma leucina, que dispara, é encarregada de disparar a resposta imunológica frente a uma agressão que o organismo esteja sofrendo. Então, mas o organismo ele tem um mecanismo de resposta imunológica muito bem estruturada, muito bacana, até por sinal, é linda. Então, na verdade, quando acontece uma infecção no organismo, os leucócitos eles vão enxergar a existência de um corpo estranho dentro do organismo. Então, o leucócito ele usa o maquinário imunológico molecular do receptor para criar anticorpos contra ele, contra o receptor. E, normalmente, leva à morte. Isso, então, chama-se uma doença doador versus enxerto. As bolsas de sangue são irradiadas em 25 grays, atenção para essa dose, é 25 grays, que é uma dose prescrita pelo Ministério da Saúde. Durante a pandemia, nós irradiamos aproximadamente 9.000 bolsas. Vocês veem que, embora tenha havido o isolamento social, ainda assim a equipe trabalhou intensamente. Outra atividade também que considero essencial foi a produção de máscaras faciais usando a impressora 3D. No início da pandemia, a falta de máscara era um problema sério para atender os hospitais, para atender o pessoal da área de segurança. Então, o CDTN, com a impressora 3D, ele começou a produzir essa face shield, que está aqui na figura esquerda, para poder atender a carência, a falta dessas máscaras. Vocês lembram que, no início da pandemia, era um problema bastante sério os países terem suprimento de necessidades para atender as pessoas e os pacientes com Covid. Então, a impressora 3D, ela funciona dentro do nosso setor de tecnologia de reatores então ela foi usada para poder fazer máscara, para fazer válvulas, fazer diversas coisas utilizando a tecnologia 3D. Vocês podem ver atrás dessa figura aqui, vários componentes da máscara que foi fabricado. Então, esse foi um serviço que funcionou dentro do serviço de tecnologia de reatores. Outra atividade essencial que foi definida logo no início da pandemia foi a radiação gama para esterilizações de materiais médicos hospitalares, suturas,
capas para endoscopia, material não é hospitalar, mas é próteses odontológicas. Então, nós continuamos fazendo essas esterilizações lá no irradiador gama, não parou. As amostras irradiadas foram testadas em laboratório acreditado pelo Inmetro para para comparação de acordo com a norma BNT e para equipamentos de proteção respiratória. Os requisitos avaliados foram a penetração através do filtro, o vazamento da válvula de exalação e resistência à respiração com fluxo contínuo. São parâmetros que são recomendados pela norma da BNT. Então, as máscaras foram irradiadas, né? E depois nós precisávamos saber sobre como é que essas máscaras se comportavam frente ao Covid. Nós não tínhamos, naquela época, Covid, mas nós tínhamos o vírus bovino, o coronavírus bovino, que tem estruturalmente e mesmo geneticamente alguma similaridade com o Covid-19, com SARS-CoV-2. Esse trabalho foi feito pela doutora Edviges, doutora Yasudara, do Laboratório de Referência Animal, chamado Panafitosa, que funciona lá em Pedro Leopoldo. Então, vocês podem também observar que, durante essa pandemia, o CDT ele trabalhou muito em parceria com diversas entidades. Então, o Laboratório Panafitosa foi um deles que até nos ajudou para que a gente pudesse fazer a caracterização do coronavírus. Eles usaram técnicas típicas de virologia. As amostras irradiadas, as máscaras irradiadas, elas foram cortadas com fragmentos de 1 centímetro quadrado, colocados em meio de cultura. Então, aqui você tem material vírus bovino com meio de cultura, aqui máscaras com vírus, mas com a máscara seca. Então, elas foram colocadas para meio de cultura e foram irradiadas no CDTN. A irradiação que foi feita aqui no CDTN, eu coloquei aqui ao lado o gráfico de dose absorvida em função da absorvância líquida, porque todos os trabalhos de teste dessa máscara, desse vírus, foram acompanhados por dosimetria in situ. Então, aqui está uma curva de calibração. Vocês veem que o nosso dosímetro está funcionando através de uma regressão não linear, funcionando de uma forma muito, muito, muito boa, né? E os resultados, então, obtidos estão aqui indicados. Essas amostras também foram analisadas. Foram analisadas, então, por técnicas típicas de sorologia. Nós irradiamos as máscaras contaminadas com coronavírus bovino em 2 quilogramas, 12 quilogramas e 20 quilogramas. Eu volto a chamar a atenção, essas unidades, aqui eu estou falando em 20 quilogramas, por exemplo, comparado lá com a irradiação de hemoderivados, que é 25 grays, então, 1000 vezes menos. Então, de acordo com a metodologia adotada pelo Panafitosa, essas amostras foram analisadas e chegou uma tabela mostrando o resultado em função da dose. Eu chamo a atenção aqui que as doses foram corrigidas. Nós pedimos 12 quilogramas, foi corrigida para 11,4, pedimos 20, foi corrigida para 16,5 em função da dosimetria in situ. Então, chama a atenção que a dose de 16,5 quilogramas foi aquela que apresentou melhor resultado em termos de inibição do vírus, né?
Agora, aqui também apareceram alguns resultados interessantes para pesquisa. Eu vou voltar aqui um pouco. Deixa eu retornar. Aqui apresentou alguns resultados interessantes em termos de pesquisas. É que o material foi readiado em meio de cultura, MEM, né, que é um meio de cultura típico da virologia, mas, aparentemente, esse meio de cultura, como ele é rico em aminoácidos e é rico em substâncias orgânicas poliinsaturadas, provavelmente esses orgânicos tenham funcionado também como efeito radioprotetor. Então, eles vão observar que aquela que foi irradiado, que estava seco, ele apresentou maior suscetibilidade à radiação do que os outros. No conjunto, apresentou maior suscetibilidade. Esse resultado foi um resultado bastante preliminar, mas ele foi muito interessante porque os resultados que nós obtivemos, comparados com os dados da literatura, eles são bastante condizentes com os dados de literatura. Que também é importante chamar a atenção de que, aparentemente, o vírus, para irradiação, é dependente também do tamanho do genoma do vírus. Então, no caso aqui do vírus bovino, nós temos que olhar também, nós teríamos que olhar também o genoma do vírus. Retiramos também materiais de esterilização de kits, hastes utilizadas para swabs. Também vocês devem se lembrar que no início da pandemia, a carência de materiais, a falta de materiais era muito grande, então o pessoal do INCT Dengue, do FMG, do Hospital Eduardo Menezes e essa CIMI Medicina Diagnóstica, ela nos procurou para fazer esterilização de swabs. Os swabs são utilizados para teste de RT-PCR, que é um método, é o padrão ouro para análise de COVID. Então, nós fizemos as irradiações no laboratório de radiação gama, aplicando doses da ordem de 25 quilogramas. Esse trabalho foi solicitado pelos professores da FMG Mauro Teixeira, Renato Santana, Cristiano Xavier, foram executados no CDTN pelo Pablo Grossi, Soraya Jandir, Zandim e Peterson Marden. Outro trabalho que o CDTN fez foi monitoramento do SARS-CoV-2 em aerosóis, em hospitais, em áreas públicas e estações de ônibus. Os resultados foram bastante interessantes, porque o pessoal que estava fazendo a monitoração fez monitoração em áreas restritas dentro do hospital, encontrando, obviamente, no aerossol indicações da ocorrência do vírus no ar, e depois eles fizeram também nos corredores para ver se na abertura daquelas áreas restritas se poderia haver casos de contaminação do ambiente, contaminação de aerossóis no ambiente, que depois do aerossol poderia vir para os humanos. Foi o trabalho feito pelo técnico Ricardo Gomes, pelo doutor Ricardo Gomes, do nosso serviço de análise de meio ambiente, e pela farmacêutica Marina Bicalho da Silveira, do CERF. Os trabalhos de identificação do vírus por RT-PCR, da ocorrência do vírus por RT-PCR, foram feitos no LabVírus do ICB. Foi também uma parceria muito importante que nós tivemos, né? Nós trabalhamos. Então, finalmente, eu queria chamar a atenção para uma doação da Agência Internacional de Energia Atômica ao Brasil de um equipamento completo para RT-PCR, o que foi intermediado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear para testagem de SARS-CoV-2. É interessante como é que eles fizeram essa doação, que até a caneta para tomar nota nos tubos eles mandaram.
Então, foi uma aquisição muito bem feita, foi intermediado pela Senem-Sede e foi designado para ser implantado no CDTN, que já tinha uma certa infraestrutura montada. É uma doação que monta R$620 mil, contando os custos de importação. Isso leva para alguma coisa de R$700 mil, que já está dentro do CDTN, boa parte do material. Eu falo boa parte porque é material que veio. A agência comprou da Alemanha, comprou dos Estados Unidos, comprou de Singapura. Então, os materiais estão em fase de qualificação e validação de métodos e elaboração de proteína. Então, já está em fase de elaboração. Paralelamente, nós estamos buscando cadastrar o laboratório junto à Secretaria de Saúde do Estado e do município e procuramos obter o que eles chamam de CNES, o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Então, isso está em curso também. Então, essa doação da agência foi muito importante para nós, para o Brasil como um todo. Agora, no final dessa apresentação, vocês podem ver que ela foi dentro do prazo que foi estipulado, pede-se para apresentar alguns vídeos das aplicações da radiação. Porque vocês se lembram que lá no início era uma celebração do uso da tecnologia nuclear em benefício da sociedade. Vocês vão ver através de alguns vídeos que realmente quais são esses benefícios. Um deles que eu queria chamar a atenção, eu não vou poder passar, nós não vamos poder passar, porque ele chama a atenção da aplicação da técnica do inseto estéril para a agricultura e para a saúde. Como esses vídeos que eu consegui para poder apresentar estavam todos em inglês, a Isabela teve o pensamento bom de pedir quais os sites para poder as pessoas irem lá e ver esses vídeos. Quem não tem proficiência em inglês, vale a pena ver os vídeos, pelo menos pelas imagens. O que acontece, por exemplo, na agricultura, é que as pragas agrícolas elas representam um prejuízo para a economia mundial da ordem de 77 bilhões de dólares por ano, enquanto que essa técnica do inseto estéril ela é muito, muito útil, porque ela evita o uso de agrotóxicos e protegendo a agricultura. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma cultura de café florida. Daqui a 2 meses eu vou ter brocas que vão atacar o café e vão prejudicar a qualidade do grão. Vocês têm contaminações aqui com material que está estocado, e mesmo nesse campo de soja ou vários outros campos, vocês podem observar que nós temos prejuízo, que dá um prejuízo que monta 77 bilhões de dólares. A técnica do inseto estéril também, hoje em dia, é muito utilizada para criar o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, estéril também, de tal modo que você, com o uso do inseto estéril, você vai poder eliminar aquela fumigação que vai pelas casas, aquele envolvimento muito grande de pessoas para fazer a fumigação. Então, vale a pena consultar os vídeos que a Isabela vai deixar, está deixando os links aí para vocês. Então, nós temos aqui também uma outra exemplo. Márcio, deixa eu só fazer uma observação, só um minutinho. Gente, eu coloquei os links aqui no chat, tá? Então, para quem tiver oportunidade de dar uma olhadinha, às vezes está no YouTube, a gente consegue uma legenda, alguma coisa assim, ou também vendo devagarzinho, acho que dá para poder entender direitinho. Coloquei também o Instagram do CDTN e o do Profissão Nuclear. Então, passou a palestra, assistiu, teve alguma dúvida, vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês entrem em contato com a gente, que no que a gente puder fazer para poder tirar a dúvida, a gente vai fazer sim, tá? Mas os links já estão aqui no chat já.
Desculpa a interrupção. Márcio. Não, que isso. Muito obrigado pela observação. E vale a pena realmente assistir esses vídeos. Então, dentro das aplicações da radiação gama, tem uma variedade imensa de aplicações benéficas. Uma delas o CDTN usa na coloração de gemas. Eu vou passar esse vídeo para vocês verem. Ô, Márcio, confere para a gente o áudio do vídeo, se o áudio tá para o computador, porque a gente está sem o áudio aqui. No microfone aqui, para ver se está semi-assistant. Não, não está. Aqui está correto. Semi-assistant. Tanto Todos em dois. todos Não dois? está aparecendo o áudio, não? Não está aparecendo o áudio. Mas não tem problema, não. Me parece que esse vídeo também está no YouTube. Vamos disponibilizar ele aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. Aí, se você quiser comentar, Márcia, em relação ao processo de radiação de gemas e tudo mais. Ué, agora nós estamos com... Hein? Se você quiser comentar em relação ao processo de radiação de gemas, já que a gente está sem o áudio do vídeo. O processo de radiação de gemas é um processo muito interessante. Vocês vão ver no final aí uma apresentação. Uma gema, um quartzo, que hoje vale sem cor, ele vale cerca de R$ 20 o quilo. Depois de irradiado e tratado, ele pode chegar a um valor de R$ 2.000 o quilo, ou seja, você tem uma agregação de valor a gemas muito grande. Na verdade, o que nós estamos fazendo é coloração de gemas. Você pode pegar uma gema que tenha sem cor, e nós podemos levar ela a ficar azul, verde, rosa. Agora, é óbvio que ninguém vai me trazer um caco de telha para poder obter uma esmeralda, não é verdade? Então é o seguinte, a joia ela tem que trazer dentro da estrutura cristalina dela as condições para que ela, ao ser irradiada, ela sofra a transformação e ganhe cor. Aquilo que a natureza leva bilhões de anos para poder fazer, a gente consegue fazer lá no CDTN ou qualquer feixe de radiação gama, aquilo que leva bilhões de anos, em questão de dias a gente pode fazer o mesmo efeito. Então, a gente pode colorir. Então, por exemplo, a gente pega uma esmeralda, uma rubelita, que muita gente chama de esmeralda cor-de-rosa. Se você pegar uma esmeralda, vou chamar de esmeralda cor-de-rosa, que fica mais fácil de entender. Se você pegar essa esmeralda de determinada região, ela tem um rosa muito fraco, muito fraco. Ela já tem o pedigree da cor. Então, depois de irradiado, e isso neste caso é pouco tempo, ela ganha uma tonalidade se aproximando do vinho, e aí ela atinge pico de valor. Então, a gente pode fazer essa irradiação para fazer a agregação de valor às gemas. Isso é muito importante para a economia do estado de Minas Gerais, por exemplo, ou de Goiás, ou de Mato Grosso, que tem muita atividade de garimpo e extração de pedras preciosas. Eu agradeço, queria aproveitar que agradeceu, embora não tenha aparecido o áudio. Esse áudio foi feito pelo Globo Repórter, mas eu tive uma ajuda da Lilian, da pós-graduação do CDTN, que andou trabalhando no vídeo, e do Fernando Soares Lameiras, que é o pesquisador que tem a expertise para a coloração de gemas. Ok, vamos colocar agora aquele vídeo do CDTN. Isso, eu já disponibilizei o link, tá? Sobre a irradiação de gemas, ele está aqui, está em ótima qualidade, está no YouTube também. Eu queria fazer uma observação, a família do meu pai é do norte de Minas, e lá tem extração de rubelita.
Inclusive, tem uma cidade que foi batizada de Rubelita. Rubelita. Por causa disso. Então, assim, é um processo que aumenta a valorização de quanto maior o número de materiais que ser valorizados, né, economicamente, melhor para a economia. Você então, tem um grande agregação de valor a essas gemas. Exatamente. Ó, que eu coloquei aqui Está aparecendo na minha tela? Você pode colocar stop share aí no seu, Márcio, para eu poder compartilhar a minha. Ok. Para a gente poder... Aquele do CDTE. Ok. Pronto? Tá com stop? Não, não deu ainda não. Deu certinho? Deu, né? Então, vamos ver agora se o áudio vai sair. O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear é uma das unidades de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear. As principais atividades do CTTN envolvem as áreas de tecnologia nuclear, minerais e materiais, meio ambiente, nanotecnologia, nanociência e saúde. Desenvolvemos e produzimos radiofármacos para a realização de exames de tomografia por emissão de pósitrons, o que permite o diagnóstico precoce do câncer e outras doenças. Somos especializados na metrologia das radiações para a proteção de trabalhadores e pacientes e na avaliação da qualidade de exames, como a mamografia. Atuamos no desenvolvimento tecnológico e na inovação relacionados à extração mineral e à geologia, tanto de minérios nucleares como convencionais. Somos parceiros da indústria em setores como energia, petróleo e meio ambiente. Temos atuação na gestão do envelhecimento e extensão de vida de componentes mecânicos de instalações de grande porte, na monitoração e remediação ambiental e no tratamento e destinação dos rejeitos radioativos para a segurança da comunidade. Além disso, atuamos em forte parceria com instituições nacionais e internacionais para realizar pesquisas e desenvolver tecnologias que logo poderão estar inseridas no dia a dia da sociedade. O CTTN ainda tem forte atuação na formação de recursos humanos em áreas estratégicas, por meio de programas de mestrado e doutorado acadêmicos, iniciação científica e capacitação através de cursos de muita duração. O CTTN está sediado em Belo Horizonte e em seu campus estão instalados o reator nuclear de pesquisa, a unidade de pesquisa e produção de radiofármacos, o laboratório de radiação gama, as instalações para o processamento de bens minerais, além de um excelente parque com mais de 50 laboratórios de exames físicos, químicos e biológicos. E como você tudo isso? Na qualidade dos exames médicos para o diagnóstico de doenças, na esterilização de materiais de uso médico, aumento de vida útil dos alimentos ou agregação de valor a pedras e joias, nas análises químicas e radioquímicas, na gestão de impactos de atividades industriais no meio ambiente, na capacitação de profissionais para o atendimento em emergências radiológicas, no aumento do conhecimento científico e tecnológico, na formação de pessoal para atuação em áreas estratégicas, na aplicação segura das radiações e técnicas nucleares para fins pacíficos, na melhoria da sua qualidade de vida. Somos o CDTN. Produzimos e disponibilizamos conhecimentos para beneficiar o governo por meio da pesquisa e do desenvolvimento nas áreas nuclear e relatas. Aí. Tudo bem. Posso compartilhar minha tela de novo? Ou... Pode sim, fique à vontade.
Então, Pronto, já estamos vendo sua tela de novo. eu gostaria de deixar aqui do Ligue Laboratório de Radiação Gama, @cdtn.br. Eu acho muito importante chamar a atenção de que nem todas as dúvidas que vocês possam me apresentar hoje, talvez eu possa ter resposta para elas, mas eu lhes garanto que se vocês entrarem em contato conosco, a gente pode pedir apoio aos universitários, não é? E eu garanto que a gente vai procurar responder a todas as perguntas. Eu costumo dizer que nós somos servidores públicos, e somos servidores públicos na extensão da palavra. Nós estamos aqui para servir ao público. Então, o que vocês precisarem, vocês podem mandar um e-mail, que nós vamos procurar atender a todos vocês. Ok, eu agradeço muito essa oportunidade de fazer essa apresentação e eu me coloco à disposição aí, sob a ajuda da Isabela, para poder responder algumas perguntas ou as perguntas que vocês puderem fazer. Ok? Tá certo. Ô, Márcio, então, para o pessoal que não sabia, durante, né, algumas semanas antes, eu tive recolhendo com alguns comunicadores, amigos, perguntas a respeito do tema, e eu trouxe algumas questões para a gente poder discutir. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no chat, que a gente pergunta também, e aí a gente vai para as perguntas que eu já tinha recebido antes em relação ao tema. Muitas delas já foram respondidas durante a apresentação, mas, assim, algumas não. Acho que algumas seria interessante a gente bater de novo na tecla. Pode ser? Pode. Então, vamos lá, tá abrindo aqui. Então, a primeira pergunta é de uma amiga minha, da Jaqueline. Ela também trabalha na área, mas ela comentou que talvez seria interessante. A técnica de radiação foi investigada para esterilização de EPI médico para reutilização ou apenas para esterilização de novos equipamentos? Nós utilizamos para os dois propósitos, né? Para reutilização, quando a reutilização é viável, aí você leva em conta custo, o preço do material e outras variáveis. Então, se for reutilizável, a gente pode irradiar para a reutilização. E irradiamos também material novo. Um exemplo são as próteses dentárias que a gente irradia para poder chegar estéril até a aplicação. Então, irradiamos o reutilizáveis ou não. Aquilo que for necessário, a gente irradia. É isso. Bacana. Por que a radiação gama esteriliza os materiais? Bom, eu vou tentar simplificar, porque a radiação gama ela esteriliza o material, porque é na transferência de energia do fóton. Eu vou tentar simplificar assim. Quando o fóton transfere energia para o meio material, ele vai ionizar ou excitar o meio. Então, a gente considera as moléculas-alvo. A biologia considera moléculas-alvo. Qual é a molécula-alvo importante para o organismo? Serão os lipídios? Não, lipídio não é problema. Será a água? Não, a água não é um problema. Será as proteínas? Também não são as proteínas. Então, a molécula-alvo para você conseguir um efeito desejável, um efeito biológico desejável, é o DNA. Então, quando a gente irradia, a gente pode fragmentar o DNA e inviabilizar a reprodução. No caso de micro-organismo, o que nós estamos fazendo é inviabilizar a reprodução desse micro-organismo, de tal modo que ele não se reproduzindo, ele não vai causar, ele não vai contaminar, ele não vai causar doença. Então, qualquer material que foi irradiado com radiação, que foi esterilizado com radiação gama, nós inviabilizamos os patógenos. É isso que a gente... Okay? O objetivo é evitar que eles se reproduzam mesmo, né? Porque daí eles morrem com o passar do tempo, eles têm o próprio ciclo de vida.
A Olga Mafra, a doutora Olga Mafra, está aqui também, parabenizando o senhor pela apresentação, dizendo que a apresentação foi muito interessante, Márcio. Realmente, foi bastante interessante. O Caio está perguntando se o laboratório... Só um minutinho, isso é muito bom partindo da doutora Olga Mafra, porque é uma pessoa de alto nível e eu agradeço muito ao comentário dela, tá bom? Vamos lá. Eu a conheci no INAC do ano passado, realmente é um belíssimo elogio. Ok. O Caio está perguntando se o laboratório de RT-PCR que está sendo instalado atenderá ao público ou ele vai ser direcionado para outros serviços? Ele foi doado pela agência e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, foi lotado no CDTN para atender o público, o SARS-CoV. Por isso é que nós estamos buscando credenciamento e qualificação junto à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde. É para atender ao público. Essa é a prioridade primeira dessa doação e desse laboratório que está sendo implantado dentro do CDTN. Certo? Então, a prioridade é essa, atender o SARS-CoV. Isso. Por que o CDTN se inseriu na produção de materiais por impressão 3D? Mesmo porque, pelo o nome, né? Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Nucleares. Por que a gente foi para essa área de 3D? Isso é muito interessante. Eu vou te falar minha opinião pessoal. Eu acho que a impressão 3D foi um dos maiores avanços tecnológicos da nossa época. É fantástico o que você pode fazer com a impressora 3D. Inclusive, ela está locada no nosso setor de tecnologia de reatores. O pessoal que trabalha com tecnologia de reatores há de pensar o seguinte: como é que eu vou construir um protótipo de um componente qualquer para reatores, por exemplo? Mesmo que depois eu queira usar isso como matriz para me fazer uma peça fundida, é muito mais fácil você trabalhar com a impressora 3D. Então, a impressora 3D, eu fiquei impressionado com um crânio que foi impresso com impressora 3D. Então, vocês podem imaginar o setor de radioproteção, quais os benefícios que eles têm criando simuladores de órgãos para poder fazer estudos de radioproteção. Então, a impressora 3D é um avanço tecnológico muito espetacular. E ela está lotada no setor de tecnologia de reatores, não é à toa, porque você pode estudar componentes, protótipos e tudo mais. É muito bacana, é isso mesmo. Então, está muito bem localizado, eu acho. E o setor de energia, né, de produção de energia, de reatores e tudo mais, é um setor que tem uma grande comunicação interna. Então, assim, para a gente poder desenvolver, muitas vezes a gente vai pegar dados de outras agências, tem muitas parcerias. Então, realmente é muito interessante que ele esteja dentro do Centro de Tecnologia lá para desenvolvimento de reatores. Isso. Então, vamos para mais uma pergunta. Por que investir na esterilização de materiais descartáveis? Como, por exemplo, as máscaras, né? Que a gente estava comentando da esterilização de máscaras. Não, a gente normalmente não temos feito esterilização desse tipo descartável, não. Eu não posso nem estender, falar que é importante a esterilização das máscaras descartáveis, porque eu não sei se ela estiver contaminada com o Covid, porque eu não tenho informação nenhuma sobre a sobrevivência desse vírus no ambiente. Agora, eu posso aproveitar a dica para me poder falar sobre a esterilização de descartáveis de hospitais. O hospital, quando ele coloca o lixo hospitalar, ele seria muito desejável que ele fosse esterilizado antes de ser depositado, né? Não é o caso eu volto a insistir, não é o caso desse SARS-CoV-2, porque eu não sei qual é a viabilidade dele no meio ambiente, na máscara que foi jogada no lixo.
Então, nós, normalmente, não temos feito radiação de material descartado, não. Não temos feito, não. Isso. Então, vamos para a próxima. Opa, achei. Qual a ideia principal de combate ao coronavírus no ar? Por que foi feito o estudo de aerossóis? Esse estudo de monitoramento do ar é um estudo muito interessante e foi feito no mundo inteiro, lá na China, onde surgiu, nos Estados Unidos, na Europa. É evidente que o ar, os aerossóis, se eles estiverem conduzindo o vírus, eles são um instrumento de contaminação vias aéreas. Então, se você conhecer o ambiente que você frequenta, se ele está livre de contaminação ou não, é muito importante para você regular a possibilidade de contaminações, você evita contaminações. Então, o trabalho que foi feito nos hospitais, que encontrou dentro das áreas das áreas restritas, encontrou no ar a contaminação pelo SARS-CoV, mas inclusive chegou a encontrar no corredor, porque a porta aberta, abre a porta, então alguma contaminação ocorreu, e fazer a monitoração na estação de ônibus, que todo mundo até hoje tem a preocupação de que no ônibus há uma aglomeração muito grande de pessoas. Os órgãos públicos não conseguiram disciplinar corretamente o uso do transporte público. Então, ocorre ali uma aglomeração, sem dúvida. Então, foi feita monitoração lá para ver se, naquele ambiente, se havia contaminação de aerossol. Então, esse monitoramento do ar é muito interessante, é muito importante. Da mesma forma, eu até chamo a atenção um trabalho interessante feito pela UFMG, que monitorou a ocorrência de sinais de coronavírus na rede de esgoto. Por que na rede de esgoto? Porque, na verdade, com a identificação de determinadas redes, você pode saber qual bairro de Belo Horizonte que está mais contaminado do que outro bairro. Porque é muito difícil quando você, nesse caso, você falar de média, vamos chamar de média. Eu não posso falar sobre uma contaminação média em Belo Horizonte, porque tem a região metropolitana. Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes, mas a região metropolitana tem 6 milhões de habitantes. E o que acontece em Belo Horizonte não é a mesma coisa que acontece em Betim. Então, a monitoração, o monitoramento dos esgotos para mostrar aonde está maior ou menor a contaminação. Um belíssimo trabalho feito aí pelo pessoal da UFMG. E é interessante porque esse mesmo trabalho identificou uma subnotificação. Provavelmente por causa dos assintomáticos e tudo mais, que eles perceberam que o índice era muito alto de vírus na rede de esgoto. Pois é, isso mesmo. Essa última pergunta que eu fiz, ela foi da Danila, que é uma doutoranda da Unicamp. Então, a gente tem mais 2 perguntas, a gente fecha, tá bom? A próxima pergunta é a pergunta da Luma, ela é do canal Contamina, ela também é comunicadora. Ela falou assim que conhece o trabalho do Profissão Nuclear, que é o grupo do qual eu faço parte, e ela gosta muito do processo de divulgação científica. Então, ela queria saber qual o nível de dificuldade de divulgar a área nuclear, que inconscientemente remete a pensamentos ruins, juntando com a pandemia, que está sendo um pesadelo para o país. Há um julgamento ruim da sociedade? Como que a sociedade tem visto essas questões nucleares juntamente com a divulgação científica? Certamente. Como é que ela chama mesmo? Luma Ramírez. Luma, você está corretíssima. A população, a sociedade, de uma maneira geral, mas vou dizer um pouquinho mais da sociedade que tem menos esclarecida, elas têm uma versão injusta com a radiação. É injusta porque a radiação ela não causa mal nenhum. Então, por exemplo, como é que um médico
iria fazer transfusão de sangue com sangue irradiado em pacientes que estão debilitados. Então, é claro que aquilo ali não traz risco nenhum para o paciente. Então, a gente vê muito o prejuízo que essa má informação tem sobre a população na irradiação de alimentos. Quando você irradia um alimento, você elimina todos os patógenos que tem naquele alimento e você está produzindo um alimento saudável, com todas as qualidades nutricionais e organolépticas mantidas, mas isso não é utilizado intensamente pela indústria alimentícia, porque a população não gosta muito da palavra radiação. Radiação é uma expressão, é um conceito muito simples. Nós estamos expostos à radiação solar o tempo todo, e ninguém tem medo da radiação solar. Então, esse medo é completamente infundado. Os benefícios que se chama de uso pacífico da energia nuclear são muito grandes, tanto para a economia quanto para a saúde populacional. Mas, então, é preciso que a população seja esclarecida. No CDTN, nós recebemos aproximadamente 1.300, 1.500 alunos por ano, em que a gente conversa com eles sobre essa aversão à população e normalmente eles saem do CDTN com um conhecimento melhorado a respeito da coisa. Então, eu não queria estender, não, mas eu gosto muito de pegar o Huck como exemplo. O Huck, a ficção, eles são muito inteligentes, né? Então, eles pegam determinado eles são muito produtivos. Eles pegam uma determinada possibilidade, então o Huck foi irradiado com irradiação gama, né? O que não tem sentido nenhum, mas para a ficção tem. Mas o Huck, eu falo que a ficção foi tão inteligente que o Huck, quando ele vai defender a Terra contra o ataque dos alienígenas, ele sai pela rua correndo e crescendo todo, a roupa rasga, o short não rasga, o short se mantém. Então é ficção. Então, mas a ficção deixa no subconsciente das pessoas um efeito maléfico que não existe. É isso. Então, é uma questão de informação correta, né, que a população precisa de receber. É isso. Isso. É interessante porque quando nós fizemos o levantamento do perfil das inscrições, nós percebemos que grande parte das pessoas era leiga ou iniciante na área. Então, assim, se a gente tiver aqui pessoas que sejam leigos, que entrem no Instagram mesmo, além do Profissão, tem o do Stand Up for Nuclear, foi um movimento que a gente participou esse ano, que tem material de qualidade, material informativo, ao invés de ser um material desinformativo. O próprio Instagram do CDTN também tem bastante coisa. Então, assim, é super acessível, a maioria de nós hoje tem Instagram. Então, é uma forma que a gente tem de ter acesso ao conteúdo. A ficção ela é maravilhosa no sentido de mostrar que isso existe. Muitas pessoas nem imaginariam que existe radiação se a gente não tivesse os Simpsons, o Hulk, o Godzilla. O problema é quando ela é a nossa única fonte de informação. Aí, esse é o problema. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós temos aqui mais colegas da área, o Caio, a Olga. Então, assim, é importante que cada um de nós atue como divulgador da ciência. Divulgador, porque somos nós, com o trabalho de formiguinha, que vamos conseguir diminuir muito essa desinformação. Eu queria fazer uma última pergunta, que é uma pergunta super interessante, e a gente fecha. Pode ser? Pode ser. Então, essa pergunta que eu vou fazer agora, ela é do Andrei. Ele é graduando em Engenharia Nuclear pela UFRJ. Ele também é um comunicador. Ele trabalha no canal Irradiação, canal do YouTube super interessante, com uma linguagem super legal, e eles fazem um trabalho sensacional. Então, ele perguntou o seguinte: existem estudos no CDTN para tratamento de doenças que afetam o pulmão com radioterapia? E aí ele colocou um estudo para a gente, que era um estudo exatamente que falava do tratamento de várias doenças, inclusive
do pulmão que foi afetado pelo SARS-CoV-2 com radioterapia. Eu fiquei muito surpresa quando ele me encaminhou esse estudo, e aí eu acho que talvez seria interessante a gente comentar sobre esse assunto. É um trabalho, é uma pergunta muito interessante. Foi um trabalho muito interessante. Agora, protocolos de tratamento dos acometidos pelo SARS-CoV-2, existem inúmeros protocolos de tratamento. Esse protocolo, eu dei uma estudada nele na época, ele, claro que me chamou a atenção, ele é muito interessante. O pulmão foi irradiado com uma dose de 1,5 grays. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falei na irradiação na esterilização, eu falei em 25 quilograys. Na irradiação de sangue, eu falei em 25 grays. E essa irradiação do pulmão foi de 1,5 gray. Na verdade, o autor, eu queria antes, 1,5 gray de corpo inteiro equivale para fator de qualidade 1 e fator de ponderação 1, equivale a 1,5 sievert. 1,5 sievert de corpo inteiro, ele pode acarretar síndrome do sistema hematopoético. Bom, mas como foi uma irradiação localizada, então estou chamando a atenção de que 1,5 grays não é tão pouco assim, não. Para efeito de radioproteção, é um valor bastante alto. Mas como ele é muito localizado, foi aplicado 1,5 grays. O autor ele questiona que o efeito dessa radiação, aliás, ele postula que o efeito dessa radiação é a inibição da interleucina. A interleucina é um dos sinalizadores, do sistema imunológico. Então, hoje praticamente é consenso que a COVID-19, a doença, né, a COVID-19, ela é sistêmica, ela não é uma infecção aguda de pulmão que leva à morte, ela é uma infecção sistêmica que envolve o sistema imunológico, que cria um transtorno bastante grande no organismo. Então, o pulmão é afetado com depósitos causados por essa resposta imunológica. Então, ele postula que a ação benéfica que ele observou com essa irradiação de 1,5 gray foi pela inibição da interleucina, que é uma molécula de sinalização dos monócitos. Então, é isso. Então, é um trabalho interessante. Isso bem conduzido, profissionalmente conduzido, o resultado vale a pena ser explorado e ser trabalhado. Então, eu repito, você irradia para esterilizar, você irradia para simplesmente atenuar uma determinada resposta, você irradia para poder colorir gemas, você irradia para poder produzir macho estéreo. Para poder macho estéreo, por exemplo, é uma dose baixa, é uma dose da ordem de 50 grays. Uma dose para nós, no laboratório de radiação gama, que chegamos a trabalhar com mega gray, é uma dose muito pequena, 50 grays. 1,5 grays, então, é muito pequeno. Então, é uma dose pequena, que deu um efeito interessante, provavelmente por realmente inibição da produção de moléculas de sinalização do sistema imunológico. É isso. Foi muito interessante o trabalho. Muito obrigada, Márcio, por ter respondido tão pacientemente a tantas perguntas. Gente, então nós vamos encerrando por aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Márcio? Não, eu volto a agradecer a presença de todo mundo, agradeço muito a parceria, a ajuda que a Isabela me deu para que eu pudesse fazer essa apresentação. Então, eu só tenho a agradecer e até uma próxima que a gente tiver oportunidade. Então, gente, eu agradeço a todos vocês pela presença, agradeço ao Márcio por ter compartilhado com a gente tanto conhecimento, tantas informações interessantes. Os links que eu comentei estão todos aqui no chat. Eu enviei, por último, aqui o link da Semana da Ciência Nuclear.
Então, é muito interessante que vocês entrem para poder participar de outros eventos dentro da programação. Muito obrigada a todos. Outras perguntas podem ser enviadas para a gente, tanto por e-mail, para o CDTN, quanto pelo Instagram, tanto do CDTN quanto do Profissão Nuclear. Sigam as nossas páginas, acompanhem o trabalho, trabalhem cada um de vocês como divulgadores e vamos lutar contra essa desinformação que está aí. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer estar com vocês. Tchau. Tchauzinho. Tchau para todo mundo. Tchau.